Boa noite, estamos aqui no canal Mad Music TV e hoje, a live de hoje será com o Ricardo D'Alembert, né? D'Alembert, cuja especialidade é tecnologia da informação. E o tema de hoje é teoria do caos aplicada a sistemas humanos. Boa noite, Ricardo. Boa noite todo mundo, boa noite ao público do canal Mad Music TV. E aí, Ricardo? Tudo bem? É um tema complicado, é um tema difícil. É um tema que, pela sua própria natureza, é complexo, eu diria. É complexo. Complexo. Assim, a gente já pôde conversar um pouco sobre esse assunto, né, em outras ocasiões. Me conta uma coisa, o caos seria já, vamos dizer, a repetitividade ao extremo e talvez até a tensão máxima do sistema. Existe infelizmente, assim, existe uma má interpretação popular da palavra caos, né? As pessoas associam a palavra caos com bagunça. Isso, Né? com Isso tá no inconsciente coletivo, né? Isso. O caos é a bagunça, o caos tudo que está associado ao caos geralmente está associado a situações caóticas. Mas o caos por si próprio não significa bagunça, existe uma ordem, mas uma ordem imprevisível, certo? Antes da gente começar a expor, na verdade, alguns exemplos, é importante dizer que todas os conceitos e afirmações que nós vamos fazer aqui, obviamente estão embasadas em conhecimento científico, obviamente, porém, nós estamos ainda habitando no universo das hipóteses, né? Aqui não vamos afirmar ou desafirmar absolutamente nada que já não esteja comprovado matematicamente, cientificamente, fisicamente, quimicamente, etc. Mas o caos por si só, ele é, na verdade, o estudo da complexidade e da imprevisibilidade dos sistemas, né? Então, é um assunto extremamente amplo. E dentro da teoria do caos, uma das premissas mais intrigantes é justamente a retroalimentação de sistemas por si próprios, e isso faz com que você alcance, que você consiga incrementar de forma cada vez mais complexa cada interação. Né? Então, é importante desmistificar isso no começo. O caos não é bagunça. Caos, na verdade, é padrões e ordens dentro de níveis de complexidade mensuráveis, porém distintos. Né? Então, acho que é importante começar por aí. Outra coisa que eu acho que é importante a gente exemplificar, talvez um pouco antes de começar a conversa, na verdade, conceituar, vamos dizer assim, seria dentro de quando a gente vai analisar os resultados de algumas equações fractais, enfim, é importante que a gente entenda os conceitos de dimensões, né? Sim. Acho que todo mundo está acostumado já com os conceitos de dimensões, de cenários bidimensionais, né? A gente trabalha com o plano cartesiano na escola, né? A gente desenha gráficos, a gente vê na televisão gráficos todos os dias, no mercado financeiro, enfim. A gente vive num universo tridimensional. Sim. Mas existe uma dimensão que eu acho que não é tão intuitiva para as pessoas, que é a dimensão temporal. É importante que todos os modelos nos quais aqui nós vamos discutir, para melhor compreensão, que eles sejam visualizados não apenas em 2, 3, mas em 4 dimensões diferentes. 4 dimensões. Na vida, a gente nasce, né, a gente tem uma sequência, parece que estamos caminhando numa direção, e essa direção, ela tem temos a ilusão de que ela está indo numa direção única, né, para frente, né, que é o tempo, né. Mas então, basicamente é isso. O que
o que a teoria do caos, Sim. aplicada às relações humanas, nos diz? Sim. Tudo que parece desorganizado, desordenado, impossível de se compreender padrões, na verdade, os tem. Os tem. E isso é assim, somos nós que, na verdade, não reconhecemos. Não conseguimos reconhecer de forma intuitiva. Então, por exemplo, você entra numa floresta, aqui eu vou conceituar aqui, já que a gente está batendo, né? Se você entra numa floresta, você vê aquela bagunça, você fala, meu Deus, isso aqui parece uma zona, mas não, aquilo tem uma estrutura muito bem estabelecida, né? Você consegue, a partir de mensurando uma determinada parte de uma árvore, por exemplo, com o padrão fractal das suas folhas, você consegue calcular quantas folhas existem na árvore inteira e, consequentemente, sabendo que aquela árvore ali tem outras em volta, compartilhando a mesma massa biológica e água ali para elas crescerem, você consegue talvez calcular até a floresta inteira. Então existe um padrão, né? Basicamente é isso. Mas daria para dizer que o caos seria um padrão, então? Um padrão complexo. O caos nos apresenta padrões. O caos nos apresenta padrões. Isso, nos apresenta padrões. E por que ele nos apresenta padrões? Porque, aparentemente, todos os sistemas caóticos, eles são, na verdade, loops infinitos das mesmas variáveis sendo retroalimentadas uma dentro da outra, né? Eu acho que é importante a gente exemplificar um pouco, graficamente, porque assim, a gente vai conversando, são muitos conceitos, né? Parece que a coisa é uma conversa meio desordenada, mas deixa eu compartilhar um pouco da minha tela aqui. Eu vou pegar aqui algumas imagens que eu separei. Sim. Só para a gente entender. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Mas você pode fazer perguntas para mim enquanto isso. Claro. Ou seja, o caos nos fornece padrões. Acho que essa é uma primeira questão. Isso. Saindo do caos, que eu imagino que seja um estágio mais complexo, e pensando nos fractais, como que a gente poderia definir mais ou menos os fractais? Tá. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para você de fractal. Sim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Fica à vontade. Vamos lá, share screen. Esse aqui, assim, os fractais... Eu não tô vendo nada. Não? Não entrou aqui. Não, perdão, desculpa. Agora acho que você está vendo. Agora vai entrar. Isso. Tá. Beleza. Dentro do plano cartesiano, a gente tem, vamos imaginar, duas dimensões, x e y, né? Sim. E se nós imaginássemos que a dimensão Vamos falar um pouco de matematiquez aqui agora. Se a gente imaginar que uma das dimensões é o plano dos números reais, em algum determinado momento, se a gente acrescentar a uma função, uma variável nova, a gente vai ter o plano dos números complexos. Perfeito. Isso daí como é uma área da matemática extremamente recente, vamos dizer assim, na história, né? Porque exigia centenas de milhões de cálculos simultâneos, ninguém do passado viu isso lá na época lá de Descartes, etc. Ninguém enxergou isso daí, mas com o advento da tecnologia da computação e da capacidade de se realizar milhões de cálculos por segundo, foi possível aplicar equações recursivas de forma a enxergar o que elas formam. E existe uma característica extremamente interessante em relação a equações retroalimentadas, como, por exemplo, a equação famosa de Mandelbrot, em que você diz que uma variável é igual a ela mesma ao quadrado mais um ponto no plano complexo, né?
uma equação extremamente simples é capaz de produzir um universo inteiro, do ponto de vista matemático. E uma das premissas extremamente interessantes sobre os fractais é que eles possuem algumas características que, quando você observa em qualquer outro sistema, você vai fatalmente perceber que você está observando um fractal. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui de fractais. Esse aqui é o fractal clássico, né? O plano de Mandelbrot, que é o Mandelbrot set, que é construído com base naquela equação Z igual a Z ao quadrado mais C. Só que quanto mais zoom você dá, quanto mais você se aproxima, mais complexas estruturas se tornam, pois elas estão sendo retroalimentadas por elas mesmas. E o nível de complexidade é praticamente infinito. Quanto mais interações, infinito, quanto mais interações você traz, você realiza em cima do mesmo ponto, você vem aqui, por exemplo, e você dá um zoom aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Você vem aqui, por exemplo, e você dá um zoom. E ó, você vai dando zoom, você vai percebendo que a mesma, né? É a mesma subestrutura. A mesma subestrutura que se repete de novo, né? De forma autossimilar. Então, isso é uma das principais, uma das principais premissas que você pode utilizar para detectar que você está observando um fractal, é o fenômeno da autossimilaridade geométrica. Então, quando você vê a mesma forma se repetindo, não igual, mas autossimilar, de novo, em múltiplas escalas, fatalmente você está observando um fractal. Perfeito. Então, existe uma discussão no mundo científico, depois dessas descobertas de Benoît Mandelbrot, que foram extremamente polêmicas e rejeitadas pela comunidade científica na época, década de 60, 70 lá. Ele era um dos funcionários da IBM. A história do Mandelbrot é genial. Mas uma das premissas, quer dizer, causou um alvoroço no mundo científico, né? Alguns matemáticos famosos no mundo inteiro chegaram a falar para ele: você está construindo uma brincadeira com o seu computador, isso não existe, né? Quer dizer, foi um choque existencial. Um choque grande. Descobrir que, a partir de equações extremamente simples, você pode construir sistemas complexos extremamente sem limites, né? Com limites físicos, obviamente, o mundo físico tem limites, né? Mas o mundo matemático não, né? Você tende ao infinito, né? Agora só para as pessoas entenderem que nós não estamos viajando numa loucura completa, daria para a gente dizer que a grande maioria dos sistemas naturais são fractais. Isso, são fractais. Os planetas, a natureza, o ecossistema, o corpo humano. Fractais em múltiplas dimensões. Em múltiplas dimensões. Nós não podemos afirmar hoje, com certeza, por isso que eu falando, é difícil nós afirmarmos qualquer coisa, estamos habitando aqui o universo das hipóteses, mas a gente não pode afirmar hoje, por exemplo, que o universo por si só é um fractal. Existe um debate muito amplo do que seria o universo que a gente habita. Mas sem dúvida nenhuma, existe um consenso por parte da comunidade científica, aquela menos ortodoxa, de que os fractais, a matemática fractal faz parte da natureza. E tudo que a vida apresenta padrões fractais em múltiplos níveis. Mas, por exemplo, no caso do universo, essa repetitividade das estruturas, da esfera, da estrela, a esfera, com os planetas, a esfericidade dos planetas e de vários planetas ao redor de uma esfera, e terem outras estrelas na galáxia com outros planetas, a esfericidade de novo, e essa estrutura, vamos dizer, repetitiva. Isso. Vamos colocar da esfera aí. Isso, um padrão fractal. Aparentemente um padrão fractal. A matéria parece que quando o universo está acontecendo em cima das leis da física.
e as leis da física não mudam, a maior parte elas são imutáveis, certo? Então elas são como as variáveis da equação, como se fosse a equação de Mandelbrot. Elas estão ali, existem constantes. A constante da luz, a constante da gravidade, enfim, são várias constantes ali. E essas constantes, como elas nunca mudam, podemos levar em consideração que o universo vai se formando de acordo com essas regras e apresenta um padrão fractal ao final, de autossimilaridade. Então você tem estrelas de múltiplos tamanhos, a matéria se comportando da mesma forma em todos os lugares, mas nada igual. Não existe igualdade no universo. Não estou entrando no conceito humano do que é igualdade, mas dentro do universo físico, né, das formas geométricas que o universo apresenta, não existiria nada idêntico ao outro. Só existiria algo extremamente próximo, como, por exemplo, aqui usando como metáfora aqui a estrutura fractal desta parte aqui do Mandelbrot. Cada uma dessas estruturas é autossimilar à outra, porém nenhuma delas é idêntica, elas apresentam escalas e tamanhos relativamente um pouco diferentes. O próprio núcleo do Mandelbrot, que se auto-repete de novo, vários pontos. Incrível isso. Ele mesmo não é igual, ele muda de ângulo, ele muda de algumas questões, e você percebe que quanto mais você se aprofunda, mais complexo tudo se torna. Sim. Então, então agora, a gente está observando isso do ponto de vista bidimensional. A gente está trabalhando num plano cartesiano aqui, no máximo entrando no universo dos números complexos aqui em 2D. Mas se a gente for trazer isso para 3D e até para 4D, podemos aqui trazer de novo aqui no campo das hipóteses que o universo à nossa volta pode ser um fractal e nós estamos apenas observando um frame dele. Da mesma forma que aqui nós estamos observando apenas um pequeno espaço de um universo geométrico autossimilar infinito, a gente pode também estar observando do ponto de vista tridimensional a nossa realidade agora, que é só um frame, utilizando como metáfora aqui um filme, né? É só um quadro do filme, de um filme inteiro, e o filme está rodando para frente. Então a estrutura fractal parece que se expande também em múltiplas dimensões. E é isso que é muito intrigante, porque quando você começa a analisar algumas estruturas que a humanidade apresenta e que aparentemente são caóticas, certo? Como, por exemplo, a rede das relações humanas, ou, por exemplo, a história da existência, a história de uma cidade, desde o primeiro habitante até a megalópole. Ou seja, a formação de uma cidade, por exemplo. Isso, você percebe que existe o mesmo padrão recursivo sendo repetido de novo, e a estrutura não para de crescer do ponto de vista de complexidade, aumentando de tamanho, etc. Uma árvore, ela começa de uma semente e ela vai se expandindo fractalmente, biologicamente falando, mas com padrões ali fractais muito evidentes. Cada folha é autossimilar à outra, cada estrutura de galhos é autossimilar à outra, só que em escala menor, né? E por aí vai. Então, parece realmente que existe uma raiz muito relevante a ser explorada em toda a matemática fractal e todo o resto do universo que existe à nossa volta. Isso é muito fascinante. É uma coisa assim que você pensa, como a partir de premissas extremamente simples, a complexidade surge. Essa é uma outra grande verdade que a matemática fractal nos traz. Toda complexidade, não importa o quão complexa seja, sempre tem na sua raiz uma ou mais premissas muito simples. E elas vão se juntando, concatenando e se construindo e se recursivando uma em cima uma interação em cima da outra, aumentando o nível de complexidade daquele sistema a um ponto que ele se transforma em algo altamente complexo. A evolução provavelmente está fazendo isso na Terra, no nosso planeta, há bilhões de anos. Em algum momento, aquela célula, aquele organismo unicelular encontrou com uma mitocôndria
e eles se juntaram ali e concatenou a fusão da existência dos dois, e a partir dali aparentemente se transportou biologicamente o nível de interação entre as células, né, para organismos complexos e explodiu toda a vida complexa no planeta. Quer dizer, é um tema bastante abrangente, bastante grande, e continuo reiterando, a gente está só habitando no campo das hipóteses por enquanto, ninguém está afirmando, mas é algo a se explorar muito intrigante. Né? Mas se a gente pensando em sistemas humanos, por exemplo, uma cidade, os sistemas humanos que têm, vamos dizer, grupamentos humanos, as famílias, os institutos, as instituições, os grupamentos sociais, nós poderíamos pensar em estruturas, vamos dizer, autossimilares, né? Estruturas autossimilares. Aí nós podemos entrar no seguinte tema. Uma das estruturas autossimilares que apresenta padrões fractais bastante interessantes e que fazem parte do contexto do tema em que a gente está debatendo é a teoria das redes. Isso, as redes de mundo pequeno, né? Isso, exatamente. Basicamente falando, vamos usar como metáfora aqui uma árvore. Deixa eu pegar aqui uma foto de uma árvore. Sim. Se de repente acho que fica mais claro, inclusive uma árvore fractal, né? Essa aqui parece que é uma árvore real, mas já reitero que isso é uma árvore gerada por computador, né? Com padrões fractais bem realistas, né? Deixa eu abrir aqui a imagem numa nova guia. Então, utilizando como metáfora, isso daqui é uma rede. É uma rede que começa a partir de uma rede que começa a partir de um ponto comum, e a partir desse ponto comum há o padrão de bifurcação, que também é muito comum nos fractais. Acontece um padrão de bifurcação. E se você for pegar, por exemplo, uma árvore como essa, em que a mesma forma geométrica se repete, ó, tá vendo essa bifurcação? Se repete aqui, e depois se repete aqui em outro ângulo, e assim sucessivamente. Se você for observar esta árvore, que está em 3 dimensões, imaginemos que nós fôssemos colocar ela em 4 dimensões, por exemplo. Ou, sei lá, vamos imaginar que ela seja mesmo em 3 dimensões e a gente fosse observar somente um plano, uma linha dela. O que nós veríamos se a gente enxergasse apenas um frame dessa árvore? Lá no começo, ela começaria com uma bola ali, um tronco, e depois esse tronco ia bifurcando para outro, né? E, basicamente, nós enxergaríamos uma rede. Uma rede, isso, exatamente. Isso é como se eu estivesse enxergando a árvore de cima. Talvez apenas um frame dela, talvez apenas uma... Por isso que, para a maior parte das pessoas, parece que o caos é uma bagunça. Mas ele não é uma bagunça. Ele é apenas uma estrutura que talvez esteja construída e interligada em dimensões maiores, né? Por exemplo, como o tempo. O passado pode estar conectado ao futuro e vice-versa. Aquilo se construiu no tempo. As redes, por exemplo, no caso de uma árvore, ou no caso, sei lá, da sociedade humana... A sociedade humana, é isso. Ela aparenta ser uma rede que a gente chama de rede de mundo pequeno, Small World Network, em que você tem... É como se você observasse uma árvore de cima. Você tem geralmente um ou poucos nós, que são, no caso, pessoas conectadas, são superconectoras, como se fossem um tronco, e a partir delas, várias outras conexões acontecem, né? Então, um exemplo mais claro talvez fosse esse daqui do meio, né? Uma rede descentralizada, né? Em que você tem alguns nós que são cruciais para a estrutura da rede, que conectam nos seus galhos, e a partir desses galhos você tem, de forma autossimilar, subnós, interconectando outras subredes. Então você tem uma rede grande que é formada por nós fractais, fractalmente falando, né, é organizada por sub-redes, e talvez você venha nessa sub-rede e tem uma outra sub-rede aqui. E a navegação por essa rede depende crucialmente desses nós. Então existe um experimento
aí estamos, né, falando bastante aqui, mas existe um experimento muito interessante que provou isso, que é o experimento dos 7 contatos sociais, ficou muito famoso na década de 90, se não me engano, em que queria se provar que não importa, não, assim, não importaria quantas pessoas existissem no planeta, poderia haver bilhões, trilhões de pessoas, se todas elas estivessem conectadas com base na mesma estrutura autossimilar de rede descentralizada, que são os de Small World Network, Sim. todo mundo teria uma distância de, no máximo, 7 outras pessoas, não importa a quantidade de pessoas que você estivesse no planeta. É isso mesmo. Isso se provou verdadeiro. Distribuíram cartas lá no meio do nada para um monte de gente, e todas elas, o objetivo era que elas fossem parar no mesmo professor francês lá em Paris. Que interessante. Maravilha! Todas as cartas acabaram chegando nesse professor francês uma hora ou outra, com no máximo 7 contatos sociais diferentes. Agora, o que foi extremamente intrigante desse experimento foi que das, sei lá, 16 cartas que foram espalhadas pelo mundo, pelo menos umas 14 foram parar na mão do mesmo advogado em Londres. 14. E isso foi 14. E isso foi um resultado extremamente intrigante que provou que algumas pessoas são extremamente conectoras na sociedade humana. Elas são pessoas que, pela natureza das suas profissões, pela natureza da sua do seu trabalho, da sua vida social, da forma como elas se comportam, elas têm mais contatos sociais do que outras. São os hubs. São os hubs. E esses, agora pensando aqui de tudo que a gente falou, em dimensões e escalas, hubs, né, são conceitos que não apenas esses pontos de concentração, de conectividade, não apenas existem nas relações humanas, e sim em tudo que a humanidade constrói. Hub é uma palavra muito comum no mundo do mundo da aviação, né? Porque existem aeroportos que são hubs para vários lugares do mundo. Então, no mundo da internet, alguns sites são hubs que trafegam toda a conectividade do planeta, como, por exemplo, Google, Facebook, Twitter, etc. Existe uma natural um comportamento natural que acaba causando essa clusterização, e a rede naturalmente acaba se formando com padrões autossimilares e em forma de mundo pequeno. Então, embora a internet, por exemplo, tenha surgido com a ideia de ser uma rede descentralizada e ao mesmo tempo hoje distribuída, com clouds, etc., ela acaba hiperconcentrando. Você tem os hubs. Você tem, por exemplo, um exemplo prático aqui, de centenas de milhões de contas do Twitter, dá para contar talvez umas 2, 3 mil no máximo, que são super contas, com milhões de usuários seguindo os influenciadores. Os influenciadores da internet são hubs, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O mesmo padrão autossimilar que aparenta ter raízes fractais, se apresenta o tempo inteiro, de novo, de novo, de novo, em basicamente tudo que a humanidade constrói de relações, ou de estruturas físicas, ou de conectividade. Parece que isso não é só a humanidade que faz, é um padrão da natureza. Certo? E o que a compreensão disso nos traz? Uma poderosa ferramenta, talvez até de previsibilidade. A gente vai querer prever vamos prever aonde vai acontecer a bifurcação, por exemplo. Exatamente, você consegue, uma vez que você, por exemplo, consegue compreender a forma fractal, com que a estrutura geométrica, na verdade, que a sociedade humana está montada, você consegue prever, por exemplo, como uma nova estrutura vai se formar. Como ou você consegue ter a previsibilidade de, se você for para fazer uma exploração estatística, você pode, por exemplo, já ter uma previsibilidade que você vai achar com base nos padrões fractais que se apresentam
para todos os lados. Eu fico até me perguntando Sim. se essa estrutura de informação também não representa, de alguma forma, a forma como a informação está organizada dentro do Sim. nosso cérebro. Assim, na verdade, a gente pode pensar em várias árvores também, né? Até várias árvores dentro do corpo humano, né? Árvore circulatória, árvore neuronal, né? Exatamente. E a relação entre os cérebros, vamos colocar assim, né? Os sistemas, Isso, as relações entre cérebros, né? exatamente. Na verdade, nós estamos num sistema de interação de sistemas nervosos, né? Os sistemas Isso, nervosos estão todos em interação, né? exatamente. E aí, olha que interessante, do ponto de vista, vamos entrar aqui agora no âmbito da Sim. psiquiatria, vai, eu não sou psiquiatra, obviamente, peço perdão se eu falar alguma besteira, mas do ponto de vista da psiquiatria, pode-se, por exemplo, utilizar modelos de padrões fractais para você Sim. analisar, ou como com base na referência do que Sim. outros pacientes já apresentaram, você pode prever mais ou menos qual seria a solução para aquele paciente que você está tratando agora. Você Claro. pode, por exemplo, analisando a história do paciente, por Sim. exemplo, numa terapia cognitiva, você consegue descobrir quais são os hubs, os Sim. pontos focais, os pontos principais nas quais toda a estrutura, toda a cognição daquela pessoa foi Sim. construída, ou o trauma que aquela pessoa passou está lastreado, e às vezes você simplesmente atacando aquele ponto, você Sim. desliga, fazendo uma metáfora, que você desliga uma lâmpada, e você desligando aquela lâmpada, todos os problemas que seriam consequência, fractalmente falando, daquela premissa, se Sim. desligariam também. Sim, sim, Mas não, não, existe um é muito risco. aplicável, muito aplicável. E às vezes, assim, né? Às vezes é interessante desligar o feedback loop, né? Ou seja, conseguir desligar, vamos dizer, o tensionamento do sistema, tentando não evoluir para bifurcação, para uma cisão dentro de uma estrutura familiar, por exemplo, Isso. uma família, como às vezes até pode até ser interessante, eventualmente, a bifurcação, né? Se Sim, eventualmente a estrutura nova que surgir for mais interessante. sim, com certeza. Você pode, por exemplo, sabendo que a previsibilidade do que uma ideia ou uma premissa pode causar, você pode, por exemplo, vamos falar aqui do ponto de vista Sim, sim. técnico, né? Implantar uma ideia ou mudar a Isso, chave de uma determinada ideia naquele paciente, garantindo que aquilo, se somado corretamente com o que o paciente já tem, isso. iria resultar num padrão fractal de ideias específico de forma previsível. Então você Sim. consegue ter a previsibilidade de tratamento de repente. Mas tudo É. isso, obviamente, dentro do campo Não, das não, hipóteses. claro, mas na verdade, assim, eu vejo a questão do caos e dos fractais das bifurcações como, vamos dizer assim, a evolução última da teoria dos sistemas, eu diria. Isso. Né? Desde os sistemas que vão se mantendo, né, homeostaticamente, mas o que a gente vê hoje, assim, vamos dizer assim, é muito interessante a gente poder prever se isso vai ficar lupando, né? Lupando, se interessa que isso fique lupando de uma forma constante, ou se, na verdade, vamos dizer assim, nos interessa eventualmente que isso tensione para uma beira de caos muito forte, né? Uhum. E acabe resultando numa bifurcação, numa transformação, vamos chamar assim. Sim. Sim, com certeza. Agora, você vê isso bastante hoje na sociedade, você vê isso bastante hoje na política, nos sistemas humanos. Muito. A impressão que eu tenho pode ser uma percepção pessoal, até pelo fato de já estar interagindo com esse tema durante muito tempo. Mas a Sim, percepção que eu tenho é que nós vivemos em uma sociedade que, historicamente, está repetindo de novo os mesmos padrões, porém somando novos níveis de complexidade a eles. Então você continua de novo vendo, por exemplo, as mesmas crises políticas acontecendo, as mesmas, os mesmos padrões de figuras sim, políticas surgindo,
só que em versões mais, digamos assim, ironicamente, versões mais high-tech, mais incrementadas de acordo com o seu, com o momento de complexidade da sociedade que nós estamos vivendo. Então, sempre você vai ver um político entrando para o universo da política, que sempre você vai ver um político mais tendendo para uma esquerda, mais outro para tendendo mais para uma direita, mas algo mais high-tech do que era antes, mas as premissas sempre com as mesmas sementes, trazendo aquele mesmo DNA de novo, de novo, de novo. Os padrões se repetem no tempo. É como se, por exemplo, o Adhemar de Barros, cujo lema era rouba mais faz, e o Maluf, cujo lema, 30 anos depois, rouba mais faz. Perfeito, exatamente. Então, exatamente, perfeito. Uma dúvida. Esse universo, aparentemente, é um universo previsível. Ele é determinístico. Determinístico. Olha essa pergunta. Exatamente. Porém, o determinismo não significa que é previsível. Porque, vamos explicar esse conceito aqui. Por que um universo determinístico, em tese, não poderia ser previsível? Porque você nunca conseguiria enxergar, por exemplo, num fractal, uma determinada área, se você não calculasse ela. Então, da mesma forma, por exemplo, se o nosso universo for determinístico, que essa é uma grande questão aí que desde Einstein se discute, né? E a física quântica agora quer quebrar com múltiplas dimensões e tal, mas imaginemos na hipótese de que o universo seja determinístico, isso não significa que a gente pode prever o futuro. Porque se você puder prever o futuro, se você puder enxergar o que vai acontecer lá na frente, quando você der o zoom no futuro, você poderia ter a chance de mudá-lo, e aí já não seria mais determinístico. Logo, o determinismo não significa que algo é previsível. Você precisa calcular e você precisa chegar até aquele determinado ponto para você ver o que acontece. É o que os físicos falam sobre o experimento do gato de Schrödinger. Você nunca vai lá e você abre a caixinha, você não sabe que o gato com veneno lá dentro, você nunca sabe se ele está morto, se ele está vivo. Em tese, ele está os dois. Você só vai saber quando você abrir a caixinha. Já estava determinado, mas você não poderia saber. Só quando você abre e vê. Então é a mesma coisa. Então acho que é importante salientar que o determinismo não significa que existe previsibilidade 100% no sistema. Entendi. Pode parecer contraditório com o que eu falei. Então, pode parecer contraditório com o que eu falei antes. Que você pode prever algo, o padrão, dado a uma premissa. Você pode prever. Só que para você ter certeza, você tem que ir lá e abrir. Entendi. Entendeu? O assunto é complexo, cara. A própria natureza dos fractais é a complexidade, né? Mas o importante é que ele nos traz a complexidade, ela é só uma consequência. As premissas são simples e são fáceis de entender. Como que você vê a repetitividade do processo histórico na história? Esse é um tema muito complicado, porque aí a gente se formos pensar em história, a gente está pensando na quarta dimensão, que é o tempo. Sim. A impressão, e é difícil visualizar coisas em 4 dimensões, Sim. mas a impressão que existe é que a sociedade humana, que é um sistema em expansão nos últimos, sei lá, vamos pensar nos últimos 150 anos, né? Houve uma explosão. Ela é um sistema que possui uma estrutura em redes de interconectividade muito complexa, porém previsível, e historicamente os eventos parecem se repetir. Sim. Mas eles não se repetem de forma igual, porque a natureza é a autossimilaridade. Eles se repetem de forma parecida e muitas vezes não tão perceptível. Você pode, por exemplo, ter o surgimento de um político, sei lá, você pode, por exemplo, ter uma sociedade que se degrada
nas suas próprias premissas, nas próprias bases, e destrói qualquer princípio democrático e elege, por exemplo, um ditador. Você vê isso desde a época lá de Roma, até antes, até hoje. Você pode, por exemplo, trazer como metáfora o princípio do faraó, né? Que você sempre tem alguém que cria uma super concentração de energia em volta de si e lá na frente acaba drenando os recursos de uma sociedade e em prol de si mesmo e destrói aquela sociedade. Então, isso é uma, digamos assim, um template, né, um modelo que vem desde do faraó até o pródigo, até, sei lá, um rei qualquer, sei lá, sei lá, o Calígula, você vai trazendo isso, né? Ele vai, se parece que é o mesmo padrão, não tão perceptível assim, mas existe as mesmas premissas repetindo de novo, de novo, de novo. Você vê isso hoje em dia, por exemplo, eu sei que o debate político é muito fervoroso hoje, né? Olha, a gente tenta sempre, né, ficar mais... Isso, sempre tem alguém no mundo que aspira a ditador e parece que repete de novo as mesmas... É previsível, existe o mesmo padrão, né? Sim. Da mesma forma que é previsível o desfecho de sistemas que caem em desequilíbrio. Sim. A gente viu isso historicamente falando várias vezes, desde o Egito, em que sociedades inteiras eram direcionadas a investir sua energia em algo inútil, como uma pirâmide, e acabavam caindo, é o conceito da bolha econômica, né? Acabavam caindo num cenário de colapso econômico depois, porque investiram no que não trazia retorno, em prol da crença na única entidade, o faraó ali como Deus, aí acabavam colapsando. Outras sociedades passaram pelo mesmo problema, e até sociedades que quando hiperconcentram poder demais na mão de poucos, numa rede de extrema conectividade em hubs, acabam perdendo estabilidade. Você quebra o hub e você destrói a sociedade inteira. Você quebra, por exemplo, sistemas democráticos, né? Os sistemas democráticos, em tese, eles precisariam ser aqui como sistemas descentralizados, em tese, e distribuídos. Nunca hiperconcentrados, por exemplo, como sei lá, uma Venezuela na mão do Maduro, sem querer entrar no âmbito da política, ou como era uma Alemanha na mão do Hitler, ou como, sabe? Então, redes descentralizadas ou distribuídas, em que os padrões fractais são autossimilares, acabam sendo autossustentáveis. Um sistema democrático, onde você tem o universo a rede dividida em partidos, e esses partidos divididos independente se eles estão do lado esquerdo, do lado direito, né? Você tem um ponto de equilíbrio e autossustentabilidade, e sempre se encontra o meio termo entre todas as premissas que são enviadas para o núcleo, que é o Estado, por exemplo, sei lá, as demandas da sociedade. Certo? Quando você hiperconcentra poder na mão de uma única entidade, seja lá qual for, geralmente acontece os extremos. Ou a sua sociedade, o exemplo clássico da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ela teve um super pico econômico, um boom econômico imenso quando surgiu lá o partido, e você viu que terminou. Né? De repente foi do super ápice econômico ali para o colapso total e praticamente virou quase desapareceu numa guerra assustadora. Então, enfrentou o mundo inteiro. Não vou entrar nesses méritos aqui, mas quando você tem hiperconcentração de poder, hiperconcentração de responsabilidade, você pode estar criando um super problema. Então, por isso que eu, particularmente, aqui falando como a minha opinião pessoal, eu me considero um democrata, mas não no sentido de assim político, né? Sou dos democratas. Não, eu acho que o sistema democrático, com a forma como ele se monta, e se ele realmente fosse representativo, coisa que não é, infelizmente, né? Mas se ele fosse representativo, ele funcionaria muito bem, porque ele sempre faria com que a estrutura da rede com que a sociedade humana está montada fosse sempre representada e refletisse as demandas daquela própria sociedade.
Mas você acha que esses sistemas concentrados, vamos pensar, né, em alguns esses sistemas humanos, vamos chamar assim, onde o poder está muito concentrado, a informação está muito concentrada, você acha que esses sistemas sobrevivem a um mundo crescente de informação descentralizada? Não. A tendência é isso não acontecer. Olha, veja, vamos imaginar um exemplo prático. Sim, Um país, por exemplo, onde o poder é super, hiper centralizado, como a Coreia do Norte. Coreia do Norte. A tendência de um sistema como esse, que representaria esse primeiro gráfico aqui, seria Sim. a hiper dependência de uma sociedade inteira de um único ponto. Se acontece alguma coisa com Kim Jong-un lá, por exemplo, o país dele, teoricamente, poderia colapsar. Sim. Certo? E do ponto de vista pensando nesses nós aqui, por exemplo, Sim. da rede descentralizada como países, Sim. e as conexões e interdependências entre países, seria mais uma rede distribuída, né? Distribuída. A relação humana. Se você tem um nó que tende à hiperconcentração, ele tende ao isolamento. E hoje em dia, se você tende ao isolamento, é como se você fosse um galho de uma árvore que quer se separar daquela árvore. Agora eu quero ser independente, você separar disso aqui, o que vai acontecer? Você vai perder, talvez, uma boa parte da sua fonte de nutrientes, vamos dizer, pensar metaforicamente aqui. E aquela sociedade, ela se torna, ela acha que ela está se tornando independente, mas não está. Na verdade, ela está se isolando e morrendo como uma folha que cai e seca. Mas, por exemplo, nesse terceiro exemplo, à direita, aqui, você chamaria, esse seria um exemplo mais descentralizado do meio? Aqui é um exemplo de rede distribuída. Rede Sim. distribuída é que você sempre você tem uma sustentabilidade entre os nós de no mínimo 2 pares. E você constrói uma rede autossustentável. Aqui, por exemplo, numa rede puramente descentralizada, que geralmente é como uma árvore, por exemplo, tem um comportamento parecido, estamos vendo uma árvore de cima, né? Se você corta esse galho aqui, por exemplo, todo o resto morre. Morre tudo. Morre tudo. Aqui não. Se você corta um galho de uma rede descentralizada, de uma rede distribuída, o que acontece? O outro galho pode ficar sobrecarregado, mas ele não vai, você não vai matar o nó, porque sempre tem um outro nó para te suprir. A economia mundial pode se considerar uma rede distribuída. Tá, entendi. Ou seja, mas a rede distribuída, daria para dizer que ela é mais descentralizada? Por terem menos hubs, vamos chamar assim? Então, eu acredito que sim. Elas são mais resilientes. Tanto que se você pegar uma folha de uma planta, por exemplo, ou se você pegar mesmo, sei lá, pega as veias do seu organismo, você vai descobrir que elas formam um fractal que tem uma parcela de rede descentralizada com uma outra parcela de rede distribuída. Porque o sangue, se por algum motivo você estourar uma veia, você não vai matar seu braço. Vai ter uma colateral ali que vai suprir, sim. Só que, por outro lado, você também tem, obviamente, por exemplo, nos organismos, né, eles não conseguem ser totalmente distribuídos nem descentralizados, eles são meio termo. Uma árvore, por exemplo, ela é descentralizada até o momento que chega na folha. A estrutura da folha é totalmente distribuída. Agora, da mesma forma que hoje no organismo humano você vê que as suas artérias, geralmente são descentralizadas. Se você corta uma artéria, você pode ter um sério problema. Só que quando ela chegar, por exemplo, nos tecidos, os tecidos, ela distribui o sangue de forma distribuída. Então, existe um híbrido, na verdade, na natureza, em todos esses padrões. A natureza está sempre tentando ver o que funciona melhor. Mas você vê os sistemas humanos como uma mescla desses dois sistemas, desse sistema do meio descentralizado, sei lá, essa estrutura descentralizada, porém com hubs, que seriam instituições, famílias, institutos, países, e ao mesmo tempo um funcionamento de rede distribuída. O que existe na sociedade humana, podemos dizer que isso aqui seria do grau do grau mais de um extremo ao outro. O que existe na sociedade humana é um meio termo entre tudo isso, que provavelmente é algo descentralizado, misturado com um pouco de cada, né? Então, você tende, vamos pensar assim, pensa isso aqui como se fosse um nível de grau, né? Você está desde o 0 até o N. Se você tem uma sociedade que é extremamente centralizada, temos um problema.
Se você tem uma sociedade que é extremamente distribuída, provavelmente teríamos um problema também. Se você tem uma sociedade que é o meio termo entre tudo isso, ela provavelmente é uma sociedade saudável. Sim. Eu diria talvez isso. O padrão. Parece que a natureza sempre tende a tentar encontrar o caminho do meio para as coisas. Então você sempre vai ver fragmentos de cada um dos modelos concatenados juntos e eles sempre aparecem de forma autossimilar em todos os sistemas. Entendi. Mas, por exemplo, hoje, analisando a situação, sei lá, nossa, da pandemia, pensando um pouquinho em geopolítica, não em política, mas em geopolítica, pensando. Você não tem a sensação que nós estamos quase bifurcando? Então, aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito do edge, né? Que é o limite, né? O edge of chaos. Isso, quando a gente está trabalhando com cálculo, por exemplo, sim, a gente está trabalhando com. Sempre existe, obviamente, em cálculo, quem já estudou cálculo sabe que existe o conceito dos limites, né? Todos os sistemas têm limites, as funções têm limites que você pode calcular. Quando você alcança um limite, que é o que a gente chama de edge of chaos, que é o limite do sistema. Todo sistema tem um limite físico, um limite matemático, né? Sim. Embora que dentro do universo dos fractais a gente possa infinitamente dar zoom, e embora pode ficar milhões de anos aqui calculando, como cada vez mais profundamente falando, fica mais complexo e dura mais tempo para se calcular, exige mais processamento, vai chegar uma hora que não vai existir computador na face da Terra capaz de calcular o zoom que você quer. Sim. Então, existem limites físicos e limites matemáticos também, limite de tempo, de energia para você fazer as coisas. Quando um sistema chega no limite, ele alcança o que a gente chama de edge of chaos. Isso. Que é exatamente um ponto onde ele não se sustenta mais. Tá? Existe um exemplo de edge of chaos que nós estamos vivenciando hoje. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui exatamente um exemplo gráfico para mostrar, mas deixa eu ver se eu consigo abrir uma imagem aqui que a gente vê. Quer ver? E daria para dizer que no Edge of Chaos, daria para dizer que o padrão passa a ser pendular rápido? Sim, a aceleração. Sim, a aceleração, ela é um dos alertas de que alguma coisa está chegando no limite. Eu vejo, por exemplo, em pacientes que estão oscilando, o cara melhora uma semana, piora, melhora. Aí eu falando em clínica médica, né? Pacientes assim que, puxa, ele melhorou ontem e morreu. Então, eu entendi o que você está querendo dizer, que é a oscilação, o padrão oscilatório. Isso, o padrão oscilatório, ele é, na verdade, um exemplo de sistema fractal que está se retroalimentando. Ele pode representar isso. Você pode perceber oscilações, né? Então você está enxergando ali um gráfico que sobe e desce, né? Mas ele, na verdade, ele está sendo alimentado por uma fonte ali e está causando aquele padrão oscilatório. Eu vejo muito isso nas situações clínicas, entre vida e morte, ou se cura ou morre, muitas vezes. Sim. O padrão oscilatório que tende aos extremos, isso é uma coisa extremamente importante também de exemplificar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É que vai ser difícil de achar aqui agora. Mas vamos imaginar que você tem um padrão oscilatório, né, e você está observando o comportamento daquele sistema. Então, uma árvore crescendo, por exemplo, você percebe que ela exponencia em algum momento o crescimento dela, e aí ela chega num limite, começa a estabilizar, para naquele limite e ela, em algum determinado momento, cai num decaimento e morre, né? E morre, então, tem um padrão que você pode representar num gráfico. Quando você tem algum sistema que está sofrendo uma perturbação, você consegue observar um padrão oscilatório nele. Se esse padrão oscilatório, muito importante dizer isso, se você está observando um padrão oscilatório crescente,
Até do ponto de vista da física, lá na parte da, da ótica e da parte do estudo dos sons, enfim, da ressonância, quando você vê um padrão que oscila de forma crescente, ele tem a tendência à autodestruição. Sim. Então, se você existe um sistema retroalimentado, de forma crescente, você percebe que a cada interação ele aumenta, então você está tendendo ao caos, você está tendendo a um colapso. Ele se autocolapsa. Chega um momento que ele chega no limite. E quando ele chega no limite, ele despenca. Um sistema que se retroalimenta de forma equilibrada, ele não tende ao caos. Você vê um padrão oscilatório, e esse padrão oscilatório ele começa a tender para a estabilidade. Isso. Aí você começa a perceber realmente que as suas ações estão dando certo e você está conseguindo trazer aquele sistema que estava tendendo ao colapso, você está trazendo ele de volta para a normalidade. Então, acho que no caso, por exemplo, que você está exemplificando de pacientes, você teria um padrão. Se você percebe que existe um padrão oscilatório em que o problema está sendo enfatizado, você está aumentando, né? Você percebe que está ficando cada vez mais intenso e mais próximo. Os eventos. A cada intervenção minha, a situação vai ficando cada vez mais tensa, por exemplo. Exatamente. Você pode já prever, plotando esse gráfico aí, do ponto de vista bidimensional, você pode prever que aquilo tende a um problema, tende ao caos. Você tem que tentar trazer aquilo para a normalidade. Tentar fazer com que aquilo desacelere e você traga aquilo para a estabilidade. Então, é sempre assim. Se você está observando o crescimento de um padrão fractal, ou mesmo o crescimento da plotagem de uma equação qualquer que gera uma parábola, ou qualquer coisa assim, você está observando um gráfico ali. Se aquilo tende a crescer e aumentar, algo que está subindo, fatalmente você vai ver um colapso ali na frente. Entendi. Se algo está tendendo para estabilidade, então... Agora, poderíamos pensar que o Edge of Chaos, né, o Edge of Chaos, a gente pode pensar essa beira do caos, esse estado, como um ponto de não retorno? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, seria aquele momento na Revolução Francesa que não vai ter jeito, a monarquia vai cair. Sim, com certeza, porque eu acho que tudo... vai ser executado. Sim, acho que, até fazendo uma metáfora aqui do ponto de vista da física, tudo que, se você não tem energia suficiente para quebrar, sei lá, a gravidade de um planeta, fatalmente você vai voltar para ele. Então, se você não tem energia suficiente para cruzar um oceano, você não vai cruzar. Você vai parar no meio do caminho, e se você ultrapassar a linha de não retorno, na hora de que você tentar voltar, você vai ficar no meio do caminho. Então, sim, todos os sistemas, quando ultrapassam o seu limite, eles tendem ao caos e não tem mais volta. Isso é um perigo. Então, um exemplo prático aí, como você está comentando, uma pessoa que, por exemplo, que você percebe que tem crises e crises e crises, e as crises não param de aumentar. Não param de aumentar as crises só vão piorando, elas vão piorando. É importantíssimo que a intervenção aconteça antes do limite. De qualquer sistema, porque é um sistema, né? Fazendo uma analogia com um sistema, um sistema que passar do limite e não tem volta. Pode ser que no dia seguinte seu paciente não esteja mais lá. Sim. Eu vejo muito esse padrão oscilatório, pensando em sistemas humanos, muito em relações de casal. Sim. Isso também é um assunto extremamente interessante. Né? Essa parte Os caras começam a brigar num nível extremo de conflito, e todo dia, e pacifica, e tensiona, e pacifica, e tensiona, e pacifica, e todo dia, toda consulta, toda sessão, toda semana, um padrão oscilatório gigante. Exatamente. E perceba que, geralmente, todas as crises conjugais e as brigas, as discussões dentro de um casamento são autossimilares. Elas acontecem, às vezes, pelas mesmas razões, ou por razões muito parecidas, que se repetem de novo, de novo, de novo. Então, às vezes, aquela briga ou aquela discussão que aconteceu por causa de ciúmes pode se apresentar de novo lá na frente por causa de ciúmes com uma outra pessoa de novo. Exatamente. E vai ter os mesmos resultados. Você pode prever
que a estrutura que aquilo vai se apresentar é autossimilar àquilo que já existiu. Então, essa também é uma das grandes coisas interessantes do universo fractais, como tudo está atrelado e amarrado a sempre alguma premissa anterior, né? Com um princípio de continuidade. Acho que eu tenho um gráfico aqui que acho que consegue exemplificar mais ou menos isso, né? Acho que esse aqui não. Mas dentro dos fractais, todas as estruturas geométricas, elas têm uma raiz, e a partir dali tem o padrão de bifurcações e autossimilaridade, em múltiplas escalas. Então, usando isso como metáfora, se aconteceu uma discussão aqui por causa de uma pessoa X, ela pode acontecer de novo, e se aparecer uma pessoa no seu caminho com 20 vezes X, ela vai ser 20 vezes o tamanho. É previsível. É previsível. É previsível, mas não quer dizer que vai acontecer. Mas eu falando, você pode ir ali prever e tentar evitar. Pegar um caminho alternativo. Agora, a bifurcação, vamos colocar assim, o caos, nesse caso, o edge of chaos, vamos dizer, a beira do caos. O caos estaria ligado a essa iminência de bifurcação? Sim. Isso também é algo que acontece Engraçado isso que você comentou, é algo que realmente acontece, até na natureza a gente percebe isso. Quando um sistema se transforma numa situação muito complexa, ele cai no edge of chaos. Uma das saídas que a complexidade do ponto de vista matemático tem é se subdividir. Porque você pega um determinado sistema que está sob uma altíssima pressão, e a única forma de aliviar a pressão dele é fragmentando em 2 ou mais caminhos diferentes. Perfeito. Então, quando você vê um grupo de células, por exemplo, que se tornou muito complexa, chega um determinado momento que as interações entre elas, a tendência delas é cada uma se desagrupar e seguir em galhos diferentes. E assim sucessivamente. Isso é verdade. Então, a tendência dos sistemas é se subdividir. E quando acontece essa subdivisão, cada um dos novos galhos, vamos dizer assim, que nasceram a partir do Age of Chaos, eles herdam exatamente as mesmas premissas da onde eles surgiram, mas cada um acaba seguindo caminhos diferentes. Você quer ver um exemplo prático na sociedade humana em que isso aconteceu? O desenvolvimento das linguagens. Eles, de alguma forma, todas as nossas línguas humanas são atreladas provavelmente à mesma língua raiz que existe, né? A história eu esqueci o nome da língua lá, que todo mundo considera que é a língua raiz das línguas germânicas, das línguas latinas, mas existem algumas línguas, a partir delas, elas vão se tornando complexas, e aí cada agrupamento humano fala assim, vou falar da minha maneira. E aí isso vai evoluindo, em algum momento acontece a bifurcação e vai evoluindo para línguas diferentes, mas todas elas têm a mesma raiz e chegam no mesmo ponto, né? Então é muito interessante, você consegue rastrear na história inúmeras estruturas associadas à humanidade que seguem essa premissa de serem estruturas aparentemente, tá? De novo aqui no campo das hipóteses, aparentemente fractais. Mas isso não, com isso você não teria uma visão mais otimista do desenvolvimento da sociedade humana? Eu diria que a tendência, isso é um padrão que se repete e isso não vai parar só porque a gente quer. A tendência é que a nossa sociedade se torne cada vez mais complexa, porque estamos cada vez adicionando mais pessoas que estão trazendo mais, agregando mais descobertas e trabalho, conhecimento para a humanidade. A sociedade está se tornando cada vez mais complexa e a tendência é que ela se fragmente cada vez mais, ela se bifurque cada vez mais, né? E isso é a solução para o incremento de complexidade. Então, um exemplo, quando você tem um exemplo prático, você tem um país que caiu numa situação política sem limites. Para evitar que aquele país entre numa guerra civil, alguma coisa, você permite que ele se fragmente. Sim, ele entra em secessão, né? Quer dizer, vários territórios vão ficando autônomos. Autônomos, exatamente. Quando você tem uma empresa, por exemplo, que se tornou complexa demais, você quebra ela em subempresas diferentes. Subempresas. Quando você tem um projeto
que se tornou complexo demais, você quebra ele em subprojetos para dividir para conquistar. Então, esse é um padrão que parece que funciona para tudo. Entendi. E da mesma forma que você aí teria um paciente, você poderia, por exemplo, pegar o problema dele, fragmentar em pedaços pequenos e trabalhar cada um deles de forma a resolver o todo. Claro. Cara, muito legal a conversa, muito bacana. Queria te agradecer aí a explanação brilhante. Eu acho que dá para a gente refletir bastante sobre isso. E queria de coração agradecer a sua live, a sua entrevista, o seu relato. Muito bacana, viu, Ricardo? Que legal, obrigado. Eu que agradeço. Queria te agradecer de coração. E espero que eu tenha trazido ordem ao caos, e não trazido mais caos à vida das pessoas. Pelo contrário, trazido mais, fazê-las compreender que aquilo que parece caótico e impossível de se compreender, na verdade, é compreensível. É só a gente querer entender as premissas. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, muito obrigado, viu, pela participação. Grande abraço. Tchau, abraço.